Falar sobre racismo, falar sobre preconceito, é a gente falar do grande mal da nossa maneira de ler e interpretar e de funcionar, que é o mal da generalização. Eu quero pegar esse aspecto, dentre tantos. O racismo ele vai apontar na direção do racismo estrutural. Será interessante a gente ter uma reflexão do como que isso já se desdobra nas nossas escolas, do como que isso se desdobra nas piadas, do como isso se desdobra no meio em geral, né? Formando uma concepção subjetiva latente, mas embora por vezes não tão expressa de maneira evidente, produzindo todavia efeitos notórios e constatáveis no comportamento e no dia a dia. Só que eu quero chamar a atenção porque quando a gente fala de racismo, a maioria de nós nos vemos de fora desse campo. A maioria de nós olhamos para esse tipo de tema e a gente pensa que absolutamente nada dele não nos concerne. Mas voltando então na linha de raciocínio que eu estava construindo agora há pouco acerca da generalização. A generalização, por um lado, ela é uma forma de leitura e interpretação da realidade que opera pela lei do menor esforço. Sim, ela opera pela lei do menor esforço. E acaba que a gente comodamente se lança na direção de generalizar, inclusive associando uma prepotência de achar que pela via daquela generalização a gente sabe tudo sobre aquele assunto, tudo sobre aquela pessoa. E a generalização na operação, no modo como a gente lê e interpreta, seja uma situação, seja uma pessoa, ela é dada a partir de uma certa característica que nos chama a atenção, seja para o bem, seja para o mal. A generalização que opera para o bem são características que a gente percebe em pessoas e que nos causa admiração. E pela via daquela característica que nos causa admiração, a gente generaliza uma bondade total sobre aquela pessoa, se como por aquela característica o todo dela fosse qualificada por aquela característica. Ora, esse inclusive é o cenário subjetivo favorável para as decepções, para as frustrações, porque se deixando inebriar por uma característica e rotulando e definindo aquela pessoa de maneira generalizada, então joga-se o tapete vermelho para a possibilidade da decepção quando você traz aquela pessoa mais para perto de um convívio, porque vai ser naquele ponto que você vai ver quem de fato aquela pessoa é e de que certamente ela é muito mais do que aquela característica que você tanto admirou, todavia observando-a de longe. Ora, a generalização, ela também opera pelo lado do vamos dizer assim, pelo lado mal da força, né? E por quê? Porque a grande verdade é que também por uma dada característica que a gente recrimina, que a gente desgosta, e a gente vê aquilo presente situacionalmente, seja no comportamento ou seja na maneira de ser de uma pessoa, e a gente já generaliza a pessoa dentro daquela definição a partir daquela característica. E com isso formamos um conceito prévio sobre aquela pessoa, onde por uma característica a gente deduz o todo. E é isso que no final das contas nos conduz não só
para a produção das injustiças, das deslealdades, dos preconceitos e do racismo. Ora, tentando trazer a coisa para uma percepção prática do nosso dia a dia, você vê, por exemplo, no trânsito, existe muita generalização que já ganha animosidade dentro do sujeito, de modo que quando o sujeito se depara com aquele determinado elemento, tudo dentro dele já ganha uma associação tendenciosa de definir aquela pessoa por aquele elemento. E é aí que tem muita gente que é mandada para a cadeia precipitadamente. É aí que muita gente é recriminada dentro de shoppings. É aí que muitas pessoas passam por verdadeiros constrangimentos para só depois se perceber que, na verdade, houve uma generalização a partir de uma característica que a pessoa, pela lei do menor esforço, ao se deparar com aquela característica, ele parte para a generalização. Por exemplo, um exemplo disso é no trânsito. Eu já me deparei, existem muitas pessoas, e eu mesmo, há anos atrás, eu me percebia com uma animosidade violenta com taxistas, com motoristas de ônibus. Então, que porque você teve 1 ou 2 casos pontuais com esses tipos de profissionais, então isso gera uma animosidade tal que você sucumbe à generalização como forma de interpretação daquela realidade. E aí, atrelando a sua animosidade àquela profissão, seja a de taxista ou a de motorista de ônibus, o cara pode não estar fazendo besteira, mas qualquer insinuação que aconteça na sua frente, toda a sua engrenagem psíquica já está orientada para atacar, para se desgostar, para se irritar. E isso acontecendo independente de se você tenha razão ou não. É com esse exemplo que eu quero ilustrar como funciona a engrenagem da generalização com a gente. Porque também é assim que funciona no racismo, né? O racismo, ele apresenta determinadas características, né? E aqui no Brasil, sobretudo, a cor de pele. A cor de pele. E a cor de pele, ela vem com associações imediatas que partem desde o modo como a nossa cultura foi estabelecida, até no nosso trato diário com as pessoas, onde a cor negra foi obtendo determinadas associações tendenciosas, como se tem pele negra, então provavelmente mora numa comunidade. Se tem pele negra, então provavelmente não tem uma faculdade. Se tem pele negra, então provavelmente não tem um trabalho ou não ocupa um cargo privilegiado. E então, mediante esse tipo de associação, a gente vai vendo a expressão desde agressividades gratuitas e violentas, até mesmo lapsos de falas, de comentários e de comportamentos, onde você percebe que às vezes a pessoa ela não está nem na maldade, mas ela indiretamente se vê produzindo um preconceito por conta da generalização a partir da cor da pessoa. Eu tenho uma amiga muito querida que uma vez ela estava me narrando que ela foi visitar a casa do Roberto Marinho, né, onde lá tem algumas exposições de arte, né, e quando ela chegou no setor da segurança, o próprio segurança, e ela é uma pessoa negra, né, uma pessoa muito linda, por sinal, negra, mas ela chegou, eu acho que ela estava com algum familiar dela lá, e no que ela chegou na porta, o segurança, com uma naturalidade, não havia
uma hostilidade nele, mas com uma naturalidade. Ele já perguntou: ah, vocês estão indo para a comunidade? E ela virou: não, nós estamos vindo aqui para a exposição. Aí ele notoriamente ficou desconcertado: ah, não, tudo bem, é por aqui e tudo mais. Mas são essas espontaneidades irrefletidas, no modo como no imediato as pessoas já se colocam, partindo por esse software da generalização, que toma uma determinada característica para a definição de todo um padrão, e que mesmo sem querer, mesmo sem a intenção de ofender, as pessoas na sua espontaneidade desarmada acabam expressando um preconceito e um racismo que já ficou ataviado no nosso inconsciente coletivo pelo modo como a cultura se desdobrou, né? Portanto, isso a gente vai conversando aqui, vão vindo outros exemplos, fora aqueles que já me encontraram também, pessoas de pele negra, e que frequentemente eles protagonizam situações, diga-se de passagem, altamente constrangedoras, de serem perseguidos por seguranças de supermercado, sabe? E é complicado quando você não tem nem a oportunidade de expressar quem você é, e você já está num local sob a presunção de você ser culpado de uma coisa contra o qual nem sequer passou uma intenção na sua cabeça, né? É muito notório também de perceber o modo como essas coisas já estão estratificadas na nossa percepção, quando a gente vê nos noticiários e nas manchetes uma determinada maldade perpetrada por uma pessoa de pele branca, e por vezes até o modo como a própria notícia é relatada na manchete, né? Quando, por exemplo, o delinquente é um jovem branco da Zona Sul, e diz: jovem da Zona Sul é preso por tráfico, né? E quando ele é uma pessoa negra da periferia, traficante, é detido. As nomenclaturas, elas mesmas vão denunciando o modo como a coisa está entranhada na nossa cultura e na nossa visão de mundo, e no modo como subjetivamente a gente vai estabelecendo hierarquias, e isso já prorrompendo espontaneamente do modo como as nossas impressões subjetivas e inconscientes ficaram condicionadas, né? Ficaram condicionadas. Por isso o Estado ele vai tentando criar artifícios para tentar quebrar esse condicionamento, porque se deixar na linha do automático, as pessoas instintivamente elas vão apontando na direção de privilegiar aquilo que seja a sua própria predileção. E é por isso que esse é um tema que se faz importante para a gente abordar. E se aqui a gente já conseguir problematizar esse mal da generalização, então a gente já vai ter dado um passo muito importante na direção de começar a desmantelar o racismo no nosso olhar.